Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um programa. Olha, bate-papo de terça. Ainda é engraçado, né? Na segunda-feira a gente fala bate-papo de terça. Foram 3 anos aí, todas as terças-feiras ao vivo, a gente conversando, trazendo informações, trazendo conteúdo para você que está sempre me acompanhando aqui nas redes sociais e agora todas as segundas. Por motivos profissionais, a gente está trazendo um programa aí para segundas-feiras, mesmo horário, às 19h30, para a gente poder conversar, falar um pouquinho dos assuntos, divulgar. E como nós fazemos toda semana, tá aqui, vamos entrar ao vivo, vamos compartilhar aqui nas nossas páginas das redes sociais e convidar os amigos para que compartilhem também os vídeos. Então a gente vai entrar aqui na página Bate-Papo de Terça. Vamos lá, doutor? Aqui. Vamos entrar aqui. Vamos atualizar aqui, ó. Vamos atualizar que ela está entrando ao vivo e vamos compartilhar. Ao vivo é assim, para as pessoas que estão chegando, ó, já está aqui no ao vivo, né? Perfeito. Vamos compartilhar. Compartilhar agora na sua página. Compartilhar. Aqui. Mais opções. Vamos lá. Se você quiser mandar no Facebook, no WhatsApp, tá aí. Então eu vou compartilhar aqui nas minhas páginas e a gente já começa a falar daqui a pouquinho. Vamos entender um pouquinho da nossa história. Vamos compartilhar aqui. Pronto, compartilhando. E vou convidar você também que está nos assistindo, clica e compartilha esse vídeo e convida os amigos para estarem assistindo também, ó. Vou compartilhar aqui nas minhas redes, né? Nas minhas páginas. Aqui, ó. Vamos lá. Compartilhado e daqui a pouquinho, ao longo do tempo, a gente vai compartilhando e convidando os amigos a estarem assistindo. Primeiramente, boa noite, doutor Mário, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Boa noite Wesley, boa noite pessoal. É engraçado, né? Bate-papo de terça na segunda. É a mesma coisa que falar assim, né? Tem dia que a noite é complicado, né? Tem dia que a noite é complicado. Mas por motivos profissionais, nós estamos aqui agora conversando um pouquinho. Eu estou conversando com o doutor Mário. É Mário Sabá ou Mário Saba? Saba. Mário Saba. Mário Saba, exato. Quem é o doutor Mário Saba? O doutor Mário Saba é um cara curioso, um cara que foi fazendo o seu próprio caminho, sabe? E que gosta muito de ajudar as pessoas, gosta muito de aliviar as dores de estimação, né? Que a gente fala. Dores de estimação, guardem isso pra gente falar daqui a pouquinho. Exatamente. Então a gente fala que, né, a pessoa não pode, ela pode ter animal de estimação, pode ter um gatinho, um cachorrinho de estimação, mas dores de estimação, né, são aquelas pessoas que acham que as dores nunca mais serão aliviadas, fazem tratamentos intermináveis. Então o Dr. Mário Saba, ele foi ao longo da vida descobrindo, né, foi buscando um caminho para o alívio das dores, né? Então, olha que bacana esse programa. Alívio das dores. Das dores físicas e emocionais, né, claro. Olha, além de ser formado na área da medicina, ele é escritor, tem livros, é palestrante, é um mestre que está aqui do meu lado. Olha, da área de ajudar corpo e alma. Olha, quero mandar um beijo também já para Cláudia Brandão, ela que está aqui, está curtindo a gente, está mandando um beijo, está mandando um ver aqui, tá vibrando junto com a gente aqui. Um beijo aí para Cláudia. A Cláudia Cremasco também, que está aqui, está curtindo a gente, beijo para você, Cláudia. E para quem está assistindo agora, clique em compartilhar, compartilhe esse vídeo nas páginas das redes sociais, aí, nos grupos de Facebook, e para que as pessoas venham para cá, porque depois nós vamos falar sobre osteopatia, né? Vamos entender o que é. Qual é esse segredo, o que é esse mistério, essa ciência, para que a gente possa cuidar do corpo, né? Claro, claro. Vamos falar um pouquinho primeiro, mais um pouquinho. O Dr. Mário é natural de onde? Campinas? Sou de Campinas, isso. Sou aqui de Campinas, São Paulo. Nasci aqui e moro aqui faz um tempo. Me formei numa cidade mais distante, em Marília, né? Então me formei quando eu cursei a faculdade, né, a graduação em fisioterapia. Então fiz 4 anos lá em Marília. Bacana. E você fez Unesp lá? Não, eu fiz Universidade de Marília mesmo. Universidade de Marília. Isso. Bacana. Então voltei para cá, mas gosto bastante dessa cidade, né? Gosto bastante, são muitos anos aqui, em que minha família toda é de São Paulo, né? E a gente gosta bastante aqui de estar perto também, próximo de São Paulo, né?
Muito bom. Quero mandar um beijo também pro Ari Santos, que está acompanhando a gente. Beijo para você, Ari. O Leandro Teixeira, galera, o cara é bom, super indico, tá aqui, ó. O Leandro tá mandando um beijo aqui, ó. Leandrão, um abraço. Cláudia, um mestre, tá aqui. Ela já falou que já compartilhou. José Nilson Prachedes. Beijo no seu coração para você, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Primeiro você estudou fisioterapia. Sim. Depois... um pouquinho antes da fisioterapia, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive uma percepção mais aguçada, então a gente sempre foi ligado nessa parte emocional, né? Ao estar do lado de uma alma humana, né? A gente sempre percebe que existe uma outra alma humana, uma outra sentença, um outro universo, e isso desde mais jovem eu sempre percebi, né? Às vezes alguém querendo se aproximar, tentando ter uma palavra, né, de conforto, e isso sempre foi algo que ficou na minha mente, né, em momentos em que eu mesmo precisava, então eu mesmo fui buscar para me ajudar e depois para ajudar outras pessoas também, né? Na medicina chinesa, né, a acupuntura, eu estudei junto com a faculdade. Bacana. Tá? E aí levei alguns cursos lá para Marília também, onde nós fazíamos a parte de medicina chinesa voltada, né, para a auriculoterapia, e aí nós fomos percebendo que cada órgão nosso tem uma emoção, né? Se você for falar de rim, fígado, cada órgão tem uma emoção, um sentimento. Cada órgão... Vocês estão escutando? Nosso, Cada órgão tem uma emoção. Olha, então vamos explicar um pouquinho o que é essa emoção para as pessoas entenderem também. Exatamente. Na acupuntura nós aprendemos que tudo é energia. E nós temos a energia que circula por cada um dos meridianos, né, de linhas de energia, né, que passam pela superfície do corpo e que se ligam a alguns órgãos nossos, né, algumas funções. Então, ao contrário de que muita gente acha que a acupuntura é só para as dores, né, a acupuntura ela é um sistema fantástico de reequilíbrio energético, né, de sangue e de energia, vamos dizer assim, né, do nosso corpo. Energia, para não ficar uma coisa muito mística, tá? Onde tem sangue circulando, tem energia, tem ATP, tem todo o sistema complexo de enzimas e de cadeias, reações, né, que acontecem no nosso organismo. Tá? Bacana. Aí depois que você fez acupuntura, fez fisioterapia e depois... Aí eu fui fazer mestrado e doutorado, né? Fiz mestrado e doutorado em anatomia, né? Então, aí o que eu fiz depois, meu doutoramento, meu PhD em neuroanatomia. Neuroanatomia. Isso. Vai prestando atenção. Eu estou falando que é um mestre que está aqui do meu lado. Ele está aqui, é um doutor, é um mestre que está aqui, que conhece e estudou para poder falar, vocês vão entender. Todo esse estudo que ele teve foi para poder chegar na osteopatia. Sim, sim, sim. E eu comecei antes até da osteopatia, junto com a medicina chinesa, nós fazíamos a naturopatia, em que eu fazia já algumas manipulações através da quiropraxia, né? Que é parecido, semelhante até... Ou fazia o quê? Quiropraxia. Quiro significa quiropraxia. Mão. Isso. Olha lá. A prática com as mãos, né? São terapias manuais, que hoje ela é uma graduação, uma faculdade aqui no Brasil, né? Na Embi Morumbi e na FEVAG, e no Rio Grande do Sul, e que depois eu conheci a osteopatia, né, através de alguns profissionais que eu trabalhei com médicos quiropraxistas, que trabalhavam com quiropraxia na água aquecida, trabalhei um tempo, né, na hidroterapia, na água aquecida com bacana, paraplégicos, tetraplégicos, pessoas que tinham hérnia de disco, pessoas que tinham síndromes reumatológicas, crianças, né? Então, a vida inteira me dediquei a estudo, né, e a pesquisa com as pessoas, né, com o alívio das dores. Tá? E depois eu fui entendendo um pouco mais da osteopatia. E escolhi basear meu método, né, que hoje é o método Saba, na osteopatia, porque ela me pareceu ser mais precisa, e até hoje me parece ser muito mais precisa, tá? Mais exata. Então, a gente precisa sempre ter um norte, né? E eu busquei esse norte nas terapias manipulativas, unindo ela com essa inteligência da medicina chinesa, da acupuntura, e com as terapias metafísicas, que são esse complexo, né, de entender o ser humano nas suas carências, nos seus conflitos e nas suas neuroses, né? Por que não? Nas nossas neuroses. Aí, por fim, que você chegou na osteopatia. Isso, e aí no final
né, eu comecei a me especializar cada vez mais, né, a estudar cada vez mais e me aprofundar cada vez mais na osteopatia, para fazer com que também os profissionais, né, os fisioterapeutas hoje tivessem acesso, né, à nossa metodologia, né? Depois eu fui fazer um apanhado geral, depois de 23 anos de estudo, eu fui fazer um apanhado para entender os nossos diferenciais dentro da osteopatia, né? Dentro das terapias manipulativas, unidas aí com a medicina chinesa e com as terapias metafísicas, emocionais, né? Então Bacana. é um complexo que envolve todo esse triângulo. Aqui em cima acho que o pessoal não está vendo, mas tem um quadro de especialidades mostrando isso. Depois a gente mostra. Depois a gente vai mostrar. Mas antes eu quero mandar um beijo para Noeli Silva. Boa noite, beijo para você. Ela falou que ela não vai conseguir assistir muito, mas o vídeo fica aqui na página, tá? Depois você pode voltar e assistir. Sofia Pio, que legal os viram por aqui. Ela tá aqui, a Sofia. A Dirce Bordini Correia, boa noite, tá mandando aqui. Beijo para você. A Rita de Caça Lourenço, parabéns, tá mandando um monte de parabéns aqui. E a Dirce Bordini, não vou conseguir assistir, tenho que sair. Depois compartilha. Mas vocês podem voltar e assistir quantas vezes vocês quiserem, porque o vídeo fica aqui na página do programa Bate-Papo de Terça, com transmissão às segundas-feiras agora. Tá aqui. E o que é osteopatia? Vamos começar a desmistificar isso. Definição. Então. Definição. A ciência que cuida dos desalinhamentos e dos desvios ósseos, musculares e articulares. Tá? Então é a ciência que trata os males ósseos, né? Então parece uma doença, né? A osteopatia. Né? Mas ela é diferente da fisioterapia. Ah, sim. Até para a gente poder começar a diferenciar o que é osteopatia e o que é fisioterapia, né? Apenas um profissional que seja fisioterapeuta que aqui no Brasil pode realizar as técnicas de terapias manipulativas, seja elas quais forem, né? Então, seja ela quiropraxia ou osteopatia, então o profissional precisa ser o fisioterapeuta. Nos Estados Unidos, esse profissional é o médico, inclusive a osteopatia é conhecida, sempre foi conhecida na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil como medicina osteopática. Tá? Então a medicina osteopática que na Europa, por exemplo, ela é um curso de graduação. A pessoa faz 5 anos, 6 anos de curso e fala, quero ser um osteopata. E se matricula assim como um aluno da medicina ou da fisioterapia se matricula para fazer o curso. Bacana. E quem pode passar por uma consulta de osteopata? Até para a gente poder. Tem idade? Não tem idade. Desde os bebês. Bebês? Né? Bebês que têm as suturas ou as moleiras, né? As moleiras do crânio, de uma forma. Existe uma dificuldade, né, na criança, para muitas vezes aqueles que nasceram com uma microcefalia ou com o crânio. As suturas do crânio um pouco mais apertadas. Isso, um pouco mais fechadas, né, vamos dizer assim, para o pessoal entender. E isso é trabalhado com osteopatia pediátrica. Não é uma osteopatia que a gente trabalha aqui, né, que a gente faz aqui no centro clínico, mas que tem vários colegas, né, que trabalham com osteopatia pediátrica. Inclusive, tem um casal que morou na Espanha e que fez com a criança, com o bebê deles, e um dia nos procurou e nós encaminhamos, né, para pessoas, para profissionais que estão aí habilitados a trabalhar com esse tipo de osteopatia. Vamos pegar um pouquinho desse gancho para depois a gente já poder aprofundar. E o que vai fazer nesse crânio dessa criança? Isso, eles vão fazer alguns movimentos, né, para abertura, né, e para melhor ossificação, para que ele comporte, né, todo o volume do encéfalo ou do cérebro ali dentro, no desenvolvimento normal da criança. Né? Então tem algumas manobras específicas, né, que são muito sutis na criança, parecem mesmo massagens, tá? Mas não, apesar de parecer, né, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que parece prata é bronze, né? Então a gente precisa aprender a valorizar algumas técnicas, porque são toques muito sutis nas suturas, né? Até porque a gente chama de articulações, são articulações porque unem ossos, mas não só articulações com grande movimento, por exemplo, como o punho, como o ombro, né? São articulações com movimentos reduzidos e que no adulto, até mesmo nós que damos aulas para medicina, para fisioterapia na faculdade,
eu que lecionei por 15 anos aí, a gente fala, né, nós falamos para os alunos que essas articulações no adulto elas são imóveis. E na osteopatia nós descobrimos que elas não são imóveis, mas têm um movimento virtual. E sem esse movimento virtual, no adulto, por exemplo, aí já no adulto, que já está ossificado, mas existe um movimento virtual, então preste atenção. Você pode ter uma enxaqueca por conta disso, diminuição de audição. Pera, vou repetir. No crânio formado já do adulto. Vamos mostrar no Janjão aqui, eu tenho outros moldes aqui, mas o Janjão está aqui, ó, né? Então a parte aqui da boca, ATM, e nós temos aqui as moleiras, né? Então essas moleiras, que na verdade nas crianças são moleiras, o Janjão já é um protótipo de um adulto, né? Então existe, a medicina fala, né? A medicina diz que existe tecido fibroso aqui já com esse osso, né? Que já está formado. Mas mesmo assim existe um movimento virtual que é até mesmo feito pelo pulsar das nossas artérias, né? E então existe uma movimentação virtual que sem ela nós teríamos dores de cabeça, enxaquecas fortes, diminuição de audição, problemas de ATM, né? Desmaios, tonturas. Olha só. Então, geralmente pessoas que às vezes usam óculos, muitas vezes deixam de usar porque aumenta-se muito essa movimentação e com isso aumenta-se a irrigação do encéfalo, né? Que bacana. Olha, que interessante. Tem dúvida, tem pergunta? Manda pra cá que a gente vai tentar responder pra vocês, vai tentar sanar. Dores cervicais também, né? Só pra complementar. Já vamos falar já. Eu quero mandar um beijo pra Rita de Cássia Lourenço, que ela tá aqui, mandando um beijo. Conheço, paciente querida. Olha, tá aqui, tá curtindo a gente. O Silvio Grussetti Júnior, grande doutor Mário, tá aqui mandando um grande abraço pra você. Obrigado, super Silvio. fantástico profissional. O Ari Santos também está assistindo. E para você que está nos acompanhando, aí, clique em compartilhar e compartilhe esse vídeo, convidando os amigos a estarem assistindo. Nos grupos de Facebook que vocês fazem parte, compartilha esse vídeo também e pede para o pessoal estar participando aqui. E se você está vendo em alguma live aí desses grupos que estão compartilhados, manda a pergunta direto na página do Bate-Papo de Terça, porque senão demora para chegar aqui, tá? Para a gente poder tentar sanar essas dúvidas. Claro. E aí, então faz uma diferença grande. Eu queria fazer uma pergunta também, quando a gente está falando que você trabalha muito com a mão, com o toque, diferente de massagem, diferente de todos os outros. Ele estudou, vamos deixar muito claro e transparente. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de trabalho. Porque ao invés de, se você faz um trabalho errado, ao invés de você ajudar, você pode complicar, né? Ao contrário, tem pessoas que vêm do hospital para cá, né, que o médico não consegue ter uma solução para essas pessoas, nem morfina não resolve muitas vezes, e talvez nem a gente consiga resolver, mas é um trabalho diferenciado, né, que a gente tem conseguido complementar o trabalho do médico, tá? Então não é para dizer que seja melhor, mas é um complemento tão poderoso quanto, tá? E geralmente a gente consegue sim, às vezes a pessoa em uma sessão ou em um quarto da sessão, a pessoa se sente 30%, 50% melhor do que se sentiu no hospital. Já é uma vitória, né? Já é uma vitória. E muitas vezes evitam processos cirúrgicos, que foi o que a gente apresentou aí no CIOST, no Congresso de Osteopatia, que aconteceu há uma semana atrás, né? Nós vamos falar daqui a pouco desse congresso também. Quais são os tipos de doença, ou não sei se pode falar doença, Sim. ou dores que as pessoas procuram um osteopata com mais um volume maior de pessoas? Certo. Tem alguma coisa específica ou todas as dores elas podem ser tratadas? Grande parte das dores. Só não tratamos as dores sem indicação médica quando ela é proveniente de um tumor, de um câncer, né? E até mesmo a gente não trata. Até mesmo a gente só trata com o aval do médico, né? Principalmente com outras técnicas. Quando a pessoa já fez quimioterapia, por exemplo, dá para fazer uma associação da acupuntura, que é o moxa-bustão, que é uma aplicação de ervas, para que a pessoa retire do corpo a umidade, a toxicidade da quimioterapia, da radioterapia, a pessoa dorme melhor, volta sem enjoo, tá? Agora sim, voltando para a sua pergunta, realmente tem pessoas que estão travados, mas não tem uma hérnia de disco, não tem problemas mais sérios, uma artrose, vamos dizer assim, uma espondiloartrose, tá? Também artrose na coluna, esse nome bonito que eu gosto de falar, mas eu gosto de dar o feedback para você, né, também, te explicar o que é, né? Porque antigamente a comunicação, só me permite um minutinho, né? Lógico. A comunicação era assim, eu falei, você não entendeu. Se eu falei e você não entendeu, você é o quê?
tá na ponta do cérebro, né? O pessoal fala, a pessoa é burra, ela não entendeu. Ao contrário, hoje em dia a comunicação é assim, se eu falei e você não entendeu, o burro sou eu, né? Então eu preciso explicar o que eu estou falando, né? Então assim, uma espondiloartrose é uma artrose na coluna. Então às vezes a pessoa não tem um processo tão grave, mas ela tem dores que o raio-x não mostra, que a ressonância não mostra, que o ultrassom não mostra, mas que o tato ali do bom osteopata, que depois de ter feito aí os 5 anos de fisioterapia, mais 6 anos de osteopatia e mais uns 5 anos para ficar com a mão boa, né? Então é um investimento longo, né? E com o nosso método eu tentei simplificar, diminuir um pouco essa 20 anos estudando, hein? Eu tentei pelo menos diminuir para quem fez fisioterapia, pelo menos para um ano e meio, né? E já é um grande avanço, né? Para que a pessoa faça esse trabalho. Então, assim, são pessoas que têm males na coluna, hérnias lombares, cervicais, hérnias de disco. Eu até tenho aqui uma hérnia para mostrar para vocês o que é uma hérnia, né? O disco está no meio das vértebras e ele faz um papel de amortecedor. Então, ele é um amortecedor, só que ele é constituído de um tecido fibroso que quando ele rompe, ele hernia. O que é ele herniar? Só explicando antes para o pessoal, o conceito de herniar é quando um tecido cede, né? Aquele tecido que cai, aquela pálpebra que cai, é uma herniação, aquela pitose abdominal, que é aquela barriguinha que cai. E aquele, por exemplo, ninguém conhece gente assim, aquelas pessoas que têm isso, não é isso? Né? E é o seguinte, quando você enche o pneu de um carro, sim, aquele tecido hernia forma uma bola. Sim. Quando o pneu está frágil em algum lugar. Aquilo é uma herniação. Uhum. Agora vamos mostrar a herniação que eles vão entender direitinho. Né? Então aqui eu tenho a Mona Lisa, já peguei o Janjão, agora a Mona Lisa. Então, posso me aproximar aqui da câmera? Pode. Não. Os discos entre as vértebras são os discos, tá certo? E aqui nós temos uma hérnia, olha. Essa vermelha aqui é uma hérnia de disco, porque é o tecido que herniou, como a gente estava explicando ali, tá? Então ele acaba comprimindo uma raiz nervosa e isso gera uma dor que faz marmanjos rolarem no chão, não é? Sim. Então é o que a gente não quer que aconteça. Vamos deixar a Mona Lisa deitada aqui. E como é que a osteopatia pode ajudar nisso? A osteopatia faz com que todas as outras articulações, geralmente quando nós temos uma hérnia, em grande parte, né, aí precisamos identificar a localização da hérnia, mas quando ela está bem próxima da raiz nervosa, muitas vezes a gente não consegue nem atuar no local, se for ela mesmo, né? Mas geralmente não é só a hérnia, tem vários tecidos aqui musculares em desequilíbrio. Então, nós fazemos com que todas as articulações tenham movimento, funcionalidade, e aquela região para de ser irritada quase que imediatamente. Por isso é que em 1 ou 2 sessões de osteopatia, nós fazemos o que muitas vezes a pessoa fez várias sessões de fisioterapia e de tratamentos convencionais, e não é falando mal, mas é porque muitas vezes não tem uma indicação específica. E as pessoas fizeram 80, 120, 150 sessões, né, de tratamentos convencionais e fazem de 1 a 4 sessões de osteopatia e acabam tendo um alívio rápido. Porque não é só essa informação que deu aqui, às vezes é o que está em volta que está... Sim, porque nós temos, por exemplo, nessa região, que deve estar bem flexível, como se fosse uma almofadinha ali, né? Bem flexível, nós temos o que repousando aqui? Nós temos músculos que passam desde o diafragma até a coxa, e nós temos também intestino. Sabe qual é o tamanho do nosso intestino? Será que vocês sabem? 1 metro, 2 metros, 20 metros, 50, não, isso é muito. De 9 a 11 metros de intestino. Quer dizer, de 9 a 11 metros de intestino, muitas vezes dá para você percorrer um cômodo de fora a fora, né? Uma kitnet de fora a fora. Então, e eles estão todos aqui. Então, se esse intestino, às vezes a pessoa tem um intestino, um funcionamento bom do intestino, mas existem regiões do intestino que estão aderidas, então ele está aderido à musculatura dessa região, o que acaba fazendo um papel de tecido fibroso, parecido com cola, que enquanto a gente não soltar, né, não liberar essa região, ele acaba aprisionando o movimento e acaba aumentando a compressão nervosa. Né? Olha que o que causa muita dor, muita inflamação. Bacana, olha, nós estamos entendendo um pouquinho do que é, né, osteopatia. Eu quero mandar um beijo aqui também para Edna
de Mello, Dr. Mário Sabá, osteopata, parabéns. A Márcia Obrigado, Cristina Silva Magnusson, Dr. Mário, meu doutor e amigo, um abraço. Faz tempo, hein, Márcia, que a gente não se fala. Cláudio Brandão, eu sofri um acidente na Anhanguera com perda total de carro. No dia seguinte consegui me livrar de todas as dores do impacto. Com a osteopatia tudo melhorou para mim. Ah, que legal. Então foi Cláudia Brandão. Cláudia, ô Cláudia. A Renata Fabiela Prado, parabéns, doutor. Renata. Aqui, ó, mandando um beijo. A Ana Laura tá assistindo, tá lá em Minas. Beijo para você, Ana Laura. Beijo pra todos. Com a osteopatia eu saí da bengala de cadeira de rodas, usava a cadeira para me poupar. Que legal, hein? Quem era? Cláudia Brandão. Cláudia também? Também. Ela colocando aqui que a osteopatia melhorou muito a vida dela. Quais são as outras partes do corpo que a osteopatia pode trabalhar? Você falou do crânio, falou aqui na parte, né, da cervical, a lombar e a cervical. A cervical também acontece muito o inverso, né? Tem muita gente que tem enxaqueca e grande parte das enxaquecas começam na cervical. Opa, Então, peraí, o pessoal que está lá tá assistindo está se identificando. Prestou atenção? Muita enxaqueca, na onde vem? muitas vezes da cervical. Por quê? Porque é o seguinte, você tem alguns emaranhados de nervos que saem dessa região cervical e elas vêm nutrir grande parte dos pares que nós temos no crânio, pares de nervos do crânio. E eles dão todos os 5 sentidos que nós temos, principalmente em face. Então, tato, olfato, paladar, visão, né? Visão e paladar estão aqui, né? Mas, por exemplo, olfato também. Todas essas regiões, toda essa região de tato da cabeça e pescoço, o responsável por ele é o plexo, que a gente chama, esse emaranhado de nervos, o plexo cervical. E ele sai desde essa região da base do crânio, né? E todas essas inervações vão para essa região, vão para a cabeça e pescoço, né? Então, já logo aqui na base da cabeça, né? Aqui em cima seria o crânio e o encéfalo, né? O cérebro aqui dentro. E aqui nas vértebras do pescoço, da cervical, sai toda essa inervação que vão para os pares, né, de nervos cranianos, e isso acaba gerando uma compressão nessa região, gera uma dor de cabeça e uma diminuição sensível aí da circulação do sangue nessa região. Né? E aí a osteopatia vai trabalhar com os dedos para alinhar, isso? Para alinhar essas articulações de uma maneira sutil, suave e profissional, né? A amplitude desses movimentos. Primeiro, a osteopatia não é feita só de manobras estruturais, né? Que são essas manobras diretas que estralam, né? Vamos dizer assim, a pessoa escuta os estalidos. Sim, existe algumas manobras, né? Existem as manobras diretas, que são para isso, mas existem outras manipulações, né? Que não necessariamente nós precisamos utilizar isso. São manipulações que nós utilizamos a energia do próprio músculo, nós utilizamos o relaxamento e também a maior bombeamento ali de sangue, né? O relaxamento muscular e bombeamento de sangue naquela região, tá? Então, e nos casos em que isso pode ser feito, né? A manipulação direta nós fazemos também, né? O que alivia muito os sintomas, né? E quem tem muita enxaqueca, então, o ideal, um osteopata para poder identificar. Ou ele tem que passar em algum lugar. Não, primeiro vai para um osteopata. Pode ir até um osteopata, né? E o bom osteopata, ele sabe identificar também e procurar colegas, parceiros, né? Que sejam médicos e até mesmo neurologistas. Muitas vezes a gente precisa, né? Do neurologista, do ortopedista, né? Das pessoas, dos profissionais, bons profissionais também, para fazerem os exames, né? Eu tenho ortopedistas aí, né, que são muito colegas nossos, são amigos e que sabem da nossa seriedade e acabam trabalhando em parceria, né? Esse é o ideal. Acho que todos ganham, né, quando isso acontece na saúde. Bacana. Quero mandar um beijo aqui também para Cirlei Biscassi. Ela acabou de chegar agora, cheguei agora. Um beijo para você. A Márcia Uzum, que também está curtindo aqui. Beijo para vocês. Se alguém tiver pergunta, quer mandar para cá, responde, manda aqui nos comentários para a gente poder estar respondendo para o Dr. Mário. Hoje recebendo o Dr. Mário Sabá, ele que é médico, trabalha com osteopatia, está desenvolvendo toda uma estrutura
para ajudar outros profissionais na área, que depois a gente vai estar falando também, que ele está abrindo uma franquia sobre osteopatia, então a gente vai desenvolver um pouquinho, vai falar um pouquinho do método Saba. Além do que, ele é escritor, tem 2 livros aqui, ó. Tem mais algum, doutor? Só os Tem 2? um terceiro que eu não consigo revisar, rapaz, que a editora está me pedindo, eu não consigo revisar, já está escrito, eu preciso revisar para mandar para eles, mas... Bacana. Ó, quem não se envolve, não se desenvolve. Tá aqui, ó, um livro. Aí tem o outro aqui. Você ama ou fantasia tudo? Esse eles devem achar na internet ainda, mas esse eu sei que foi esgotado, tá esgotado, mas na internet às vezes a gente acha um outro ainda. Deixe as ilusões de lado e seja feliz. Então, depois a gente fala um pouquinho desses livros aqui também. Idade, quando a gente pode chegar ao bebê, as pessoas que estão com uma idade já são experientes, que têm acima de 80, 90 anos, elas também podem procurar um osteopata? É um público que a gente tem tratado bastante, É. né? A gente tem tratado muito, inclusive meus pais, né, meus adolescentes aí têm mais de 80, então minha mãe tem 84 anos e a gente sempre tratou aí, pelo menos de uns bons anos para cá, né? A gente tem tratado qual que é a vantagem de uma pessoa com mais de 80 anos, vamos colocar assim, ela pode, você pode ajudar ela com a osteopatia? Na verdade, assim, né? Se nem as pessoas mais jovens conhecem, quando a pessoa mais velha conhece, a pessoa mais idosa conhece, é porque ela já fez todos os outros tratamentos, né? Então, geralmente vem buscar porque não encontraram um alívio, né, para suas dores de estimação nos outros tratamentos convencionais. Então, geralmente aumento da mobilidade, diminuição das dores, mas de uma forma mais rápida, e o alívio, né, o que faz parte da nossa missão e dos nossos valores, né, proporcionar alívio para grande parte da população e sem excesso de medicamentos, né, sem excesso de medicamentos e, quando possível, evitar cirurgias desnecessárias, quando elas são desnecessárias. Né? Bacana. Quais são comum hoje, quais são as dores de estimação mais procuradas hoje para serem tratadas? As dores na coluna vertebral são as mais, sem sombra de dúvidas. E as problemas ocupacionais, né, as dores de esforço repetitivo, que elas também têm um componente emocional. E nos atletas também, Olha que aí bacana. dependendo da modalidade, né, dos atletas, tenistas, corredores, né, sempre tem, quando são esportistas de competição, acabam indo até um limite máximo e acabam sofrendo lesão. Por mais bem preparados que estejam, né, acabam sofrendo lesão. Nós temos vários exemplos aí no esporte, no futebol. Bacana. Né? Então são grandes, assim, são pessoas que fazem muito benefício, né, quando elas procuram. Bacana. Na hora que eu cheguei, eu deixei cair um equipamento meu no chão. Eu fui dar uma baixada, aí o Dr. Mário ainda virou e falou assim, ó, não vai sentir dor, hein? Senão eu já vou te tratar agora. Verdade. Essas dores que as pessoas sentem ao abaixar, tal, que às vezes elas não conseguem, a osteopatia consegue ajudar? Justamente a gente, sim, consegue ajudar. A gente diz que isso acontece quando o corpo já superou todos os limites para tentar uma regeneração, e quando a pessoa faz aquele movimento, né, que vai tentar carregar um botijão de gás ali para a avó, ou muitas vezes vai se enxugar, né? Eu tratei hoje uma pessoa que foi assim, olha, fui me enxugar no banheiro, né, e abaixei. Então era a gota d'água que faltava para que uma vértebra acabasse de se deslocar, né? Aí ela travou. E aí muitas vezes um músculo ou um ligamento se encurtou e uma lesão osteopática se fixou, e não necessariamente ela vai aparecer no exame, né? Então, até mesmo uma mastigação, né, viciada mais de um lado do que de outro, ou depois que a pessoa ficou com a boca aberta no dentista por muito tempo, a pessoa pode ter uma dor lombar, por exemplo. Já várias vezes eu... Vamos repetir de novo, que eu estou vendo Sim. a pessoa com uma mastigação errada, ou ela não consegue mastigar corretamente, ou ela foi no dentista há muito tempo com a mandíbula aberta, pode dar dor lombar? Pode, porque ela mastiga, ela começa a preparar o implante de um lado, e esse implante demora 6 meses para ficar pronto. Tá. E ela começa a mastigar mais de um lado, né? Mais do outro lado, por exemplo. Ou
aquele lado em que ela já mastigava mais, ela começa a intensificar a mastigação. E como todos os músculos dessa região, né, de cabeça, elas, de ATM, por exemplo, elas fazem assoalho de cabeça e pescoço, você vai requerendo uma musculatura, né, de um lado, uma cadeia muscular que ela vai se compensando e ela vai se descompensando ao longo do corpo. Então, muitas vezes ela pode ser uma dor cervical, muitas vezes isso pode se intensificar e se formar uma dor lombar. E de maneira que muitas vezes a gente calça as luvas, solta e reposiciona as articulações, né, e os músculos, e a gente nem precisa tratar de fato a coluna lombar. Só fazendo o trabalho por dentro da boca, a própria pessoa fica impressionada, porque ela fala, poxa, mas você nem mexeu na minha coluna, né? E eu estou saindo melhor daqui. Bacana. A Cirlei Biscassi, ela fala assim, e quem tem formigação nas mãos e pés? Isso. Esses formigamentos, né, que a gente chama de parestesias, eles também são... Eu lembro que eu falei de um emaranhado de nervos que saem para a cabeça e pescoço. Tem um outro emaranhado de nervos que sai para os braços, que é o plexo braquial, que também vem da coluna cervical. Então o osteopata deve atuar nessa região, né, de primeira costela, cervicais, né, e também quando é nos pés, geralmente a inervação, o nervo ciático, ou o nervo femoral, ou o nervo obturatório, porque não é só o nervo ciático que existe, esses outros nervos também podem ser pressionados nesse outro plexo, que é o plexo, né, emaranhado de nervos que sai dessa região do quadril, que é chamado também de plexo lombosacral ou lombosacro. Tá? Bacana. Aí a Cláudia Brandão coloca assim, doutor Mário, fale sobre osteopatia e fibromialgia. A fibromialgia e a osteopatia, elas podem se casar muito bem, mas a gente pode precisar de reforço na parte emocional, né? Porque muitas vezes os problemas fibromiálgicos, eles são também, hoje a medicina, graças a Deus, ela considera que o contexto biopsicossocial também deve ser abordado, né, do próprio paciente, não só a parte de lesão por esforço repetitivo, que acaba acometendo alguns músculos, né? Então a fibromialgia é uma doença que ela não consegue ser detectada em exame nenhum, a medicina já sabe disso, mas ela é diagnosticada por alguns pontos de pressão, os pontos mais doloridos ao longo do corpo. De 18 pontos, se a pessoa tem 11 ou 12 pontos sensíveis, ela é caracterizada como um fibromiálgico, uma pessoa que tem fibromialgia. Então, muitas vezes a gente precisa desse suporte, né, da psiquiatria, medicamento, né, da psicologia e dos tipos de terapia, né, e muitas vezes até mesmo as terapias metafísicas, né, que trabalham com a parte mais sutil do indivíduo. Né? Bacana. Então, um atendimento multidisciplinar. Sim. Muitas das vezes. Bacana. Aí a Cláudia aqui, ela tá cheia de perguntinhas aqui pra gente poder responder. Ó. Osteopatia no alívio das dores da poliomielite e síndrome pós-polio. Certo. A poliomielite, ela causa muitas vezes ela deixa muitas sequelas de paralisia. Então isso a osteopatia pouco pode fazer, tá? Mas se é para algum caso de aumento da dor, em que a pessoa possa fazer aí umas 3, 4 sessões e aliviar suas dores, isso acontece. Muitas vezes a gente consegue ajudar sim. Tá? Bacana. Olha, só lembrando que poliomielite, o Rotary, eu faço parte do Rotary, hoje quem compra todas as vacinas no mundo do combate à polio. Hoje nós não temos mais, nós temos nenhum caso de polio aqui no Brasil, já há um bom tempo. Porém, as vacinas precisam ser continuadas e dadas ainda. Por quê? Porque nós temos 3 países que são endêmicos, vírus. Com essa transição de aeronave para cá e para lá, o vírus pode ser levado para qualquer canto do mundo. Tá? Então, não deixe de vacinar. Toda vez que houver uma campanha de vacinação, esqueça todas essas baboseiras que o pessoal fala para aí, ó, vacina faz mal, vacina faz isso. Então, anda uma onda na internet aí, cheia de conversinha história, que é baboseira. Vacine sim o teu filho e toda vez que tiver uma vacina para você, vá lá e tome, porque os estudos são muito sérios e se a gente der margem para que essas doenças voltem, aí vocês vão ver uma epidemia novamente. Então acho que tem que deixar o recado muito claro aqui que
as vacinas devem ser dadas. Eu Né? costumo até contar, se você me permite, né? Uma Lógico. história. Minha mãe teve câncer há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, e eu poderia falar, olha mãe, eu com medicina chinesa, com as terapias que eu faço, eu vou te curar, eu vou cuidar de você. Não, você vai fazer, e ela adora a homeopatia, ela adora essa questão de não tomar vacina, de não fazer cirurgia. Eu falei, não, você vai fazer cirurgia, primeiro você vai fazer exame, constatou que está com um tumor maligno, tumor, vai tirar a mama, vai fazer o tratamento e depois o resto nós fazemos aqui. Então eu não deixei de fazer medicina chinesa, não deixei de aplicar, mas assim, a questão é integrar, né? A gente trabalha com terapias integrativas. Então, puxa vida, precisamos lançar mão de tudo que nós podemos para salvar a vida das pessoas, né? Bacana. Sempre que possível. Juliana Santos, muito bom saber que a osteopatia pode ser uma solução para enxaqueca. Sofro há anos e nem sabia desse método. Parabéns, doutor Mário. Obrigado. A Juliana colocando aqui que de repente pode ser uma solução para quem tem muita enxaqueca. Então pode procurar o doutor Mário aqui que ele vai poder ajudar vocês. Nós temos atendido muita gente assim, viu, Juliana? Tá ótimo. Bom, osteopatia, Leone e o Roberto, beijo para vocês que estão lá nos assistindo, estão curtindo. Ele falou assim, osteopatia serve para ajudar alguma coisa em ácido úrico? De imediato, assim, prontamente, com ácido úrico não existe uma relação, mas se existe um processo em que a pessoa já está atuando, por exemplo, quimicamente, então ela pode utilizar outros recursos associados, né? Por exemplo, aí seria mais o caso de uma medicina chinesa, de uma acupuntura, de uma fitoterapia, né? Eu hoje aqui não trabalho com fitoterapia, mas seria o caso de algum colega que trabalha com fitoterapia para te ajudar aí com ácido úrico, né? Bacana, que é o caminho para poder ter uma melhor qualidade de vida e tudo mais, né? Sim, agora sim, muitas vezes uma dor provocada pelo ácido úrico e muitas vezes a pessoa não cuidou. Hoje o nível de ácido úrico já está, vamos dizer assim, equilibrado e ele já, por exemplo, ele quer fazer um tipo de tratamento porque ele está com aquela dor, né? Talvez a gente consiga ajudar sim com a osteopatia. Tá? Aí precisamos avaliar caso a caso, né? Dores lombares, aquelas dores nas pernas, dores musculares, as pessoas sentem muitas dores nas pernas. Ajuda também? Ajuda muito. Fasciite plantar, aquela pessoa que tem a dor na fáscia plantar, que é a parte da planta dos pés, né? Corredores. Eu lembro que tinha uma advogada que veio e eu sei que fazia mais de 40 anos que ela não ia mais pro fórum, né? Ela gostava de usar salto, plataforma, salto, aquele salto enorme, sabe? E aí eu lembro que ela falou assim, olha, faz mais desses 40 e poucos anos que eu uso salto, e faz uns 15 que eu já não uso mais, não vou pro fórum, vou de tênis preto, e não suporto, mesmo indo de tênis, eu não suporto a dor, né? E eu sei que nós fizemos uma sequência aí de umas 6, 8 sessões, e ela falou assim, olha, não acredito que eu estou sem essas dores, e assim, ajudou bastante, né? E como é que se trabalha? Até para as pessoas entenderem, é manipulação, é sentindo? Na verdade, assim, para trabalhar com os pés, existem pontos de apoio onde o pé, muitas vezes ele não usa todos os pontos de apoio. Perfeito. Só que muitas vezes ele não usa os pontos de apoio porque o problema está no quadril. Então eu preciso tratar o quadril para depois tratar, é um quebra-cabeças, né? Assim, então a pessoa que fala assim, meu primo estrala, né? Então não faça isso, tá? Não dê sua cabeça pro primo, a não ser que ele seja um bom osteopata. Mas, porque às vezes a dor está no pé, mas o problema não está no pé. O problema está no quadril, ou às vezes o problema está nos seus intestinos, ou às vezes está no seu fígado. Sabe o tamanho do seu fígado? Eu falei do intestino, né? Mas sabe o tamanho e dimensão do fígado? Ele atravessa a metade do corpo, tá? Do lado direito aqui. Mais ou menos esse tamanho, faz um L aqui, tá? Então, o fígado e a vesícula, eles são, muitas vezes, eles acabam, por tensão mesmo dos chamados aumentos maiores e menores, são fixações que nós temos na coluna, né? Porque a gente imagina os órgãos todos ali soltos, né? Mas eles são fixados e à medida que a gente senta e levanta, eles precisam ter uma capacidade de se movimentarem, sem prejudicarem outras estruturas. Mas muitas vezes, pelo que a pessoa come, quantas vezes ela mastiga, sabe quantas vezes você precisa mastigar? Hoje você vai dormir assim, de mal de mim, né? Tô sabendo, porque o chinês fala pra gente mastigar 80 vezes a cada garfada. Ninguém faz isso, tá?
no máximo, quem faz de 15 a 20 vezes já está indo para um caminho correto. Mas... dar duas mastigadas e engole. Engole. E ainda se a gente começa assim, uma cenourinha, um alfacezinho, não, a gente come molho, carne, massa, feijoada, né? Capricha no bacon, porque bacon é vida, né? O pessoal fala aí. Maravilhoso. É maravilhoso. Bacon com queijo. Não que eu goste, né? Não que eu goste. Só que a gente precisa mastigar bem quando a gente come isso, né? Então, se a gente mastiga bem, grande parte da digestão, a gente não deixa o fígado cansado, nem o nosso duodeno, por exemplo, os nossos ductos biliares. Então, o que acontece? Com toda essa região, todos esses órgãos cansados, isso vai aderir, né? Toda essa região vai ficar muito adesiva e você, o seu quadril, né, não vai ter, por exemplo, o suporte muscular que ele precisa, né? Então vai ter um tecido fibroso naquela região e vai fazer com que você pise errado também. Então veja quanta coisa a gente falou para dizer como eu vou trabalhar no pé. Trabalhar no pé não é o mais difícil. O mais difícil é saber toda essa relação até que a gente vá tratar o indivíduo e realmente identificar o que está incomodando aquele ser humano, né? Olha, bacana. Vocês estão imaginando que é simplesmente você ir lá e fazer massagem no pé? Não. De jeito nenhum. É identificar o problema e para isso ele estudou 20 anos, até mais. Há mais de 20 anos estudando para chegar e conseguir identificar qual é o problema e para poder te dar a solução. E com isso tudo, ele veio desenvolvendo toda uma técnica e hoje é chamado de método Saba. É isso? Isso. O que é o método Saba? Saba, só se você me permite falar, Saba é uma cidade do norte da África, da Líbia, e em 30 segundos eu te conto isso. Quando os povos estavam atravessando o deserto do Saara, eles iam para Saba, que era uma cidade onde eles se restauravam, para depois continuarem suas jornadas. Então, a sua jornada em Saba, por exemplo, eles encontravam subsaarianos, ugandeses, né? Então todo o pessoal fazia o networking naquela região e depois seguia para a sua jornada. E é o que nós queremos proporcionar para vocês, né? Ou seja, que vocês venham para Saba no meio da sua jornada, onde a coisa fica confusa, fica ruim, então você venha para Saba e depois você continua a sua jornada com alegria aí, né? Sem dores, sem as dores de estimação. Tá? Bacana. E o que vem a ser o método? O método Saba, ele foi construído em cima de convicções que eu tinha logo que eu saí da faculdade. Então, por exemplo, eu não sabia, eu vou ser um cara revolucionário, eu quero mudar, não. Eu quis fazer alguma coisa, isso eu sabia, que eu queria fazer algo diferente, né? Não só para os meus alunos na faculdade, como para os meus pacientes, e hoje eu quero fazer também, que Saba seja essa restauração aí também para o fisioterapeuta, né? Bacana. Por quê? Porque eu começava um tipo de terapia no meu consultório e eu falava, eu quero fazer diferente. O que eu fazia? Wesley, será que você seria meu paciente há um tempo atrás? Porque eu fazia assim, Wesley, você vai fazer uma sessão comigo, você vai pagar uma sessão só, presta atenção, você vai pagar uma sessão, você vai entrar às 6 da tarde, só que eu não sei que hora você vai sair. E a pessoa não sabia mesmo, porque ela saía às 2 da manhã. E a gente tratava sonho, a parte onírica, a parte física, metafísica, emocional e osteopatia, fazia tudo. Só a pessoa só não se alimentava ali porque não era restaurante, mas dava umas pausas para o café. E nisso eu comecei a tratar o paciente de 10, 12 horas, né? Comecei a diminuir para 8, para 6, mas eu queria entender o que eu estava fazendo. Eu fui anotando, fui sistematizando, né? Quer dizer, para chegar na sutileza do que a pessoa estivesse precisando. Perfeito. E depois eu fui diminuindo, eu sei que 3 horas e meia, 4 horas eu não consegui diminuir mais do que isso, né? Mas depois de uns anos eu fui, e não era para todo paciente que eu fazia, né? Só para quem permitisse. Então eu fui criando um método muito próprio, né? Em que depois, ao olhar para o cliente, eu saberia o que fazer, muitas vezes sem ele me falar tanta coisa. Porque muitas vezes o paciente vem e te fala, mas às vezes tem uns 20, 30% ali que ele não fala tudo, né? Então, não fala a verdade. Ele não fala a verdade, às vezes ele fala a verdade dele, mas não é a verdade do que aconteceu. Você tem que ter uma clareza, um afinamento para isso, e hoje eu consigo explicar isso pro profissional, né? E depois de um tempo, outras pessoas também que já tinham feito terapias manipulativas em outros lugares, não só aqui no Brasil, mas em outros países, vieram e falaram pra gente, olha, o que eu estou fazendo aqui é muito diferente, né?
E então nós registramos o método e depois de algumas pessoas também falarem e comprovarem isso, né, nas suas próprias vidas, Perfeito. eu reposicionei a marca, né, e hoje a gente está franqueando para os fisioterapeutas essa metodologia, né, com tudo que existe nela, com essas terapias integrando o ser humano como um todo, né, com as terapias manipulativas, com a metafísica e com a medicina chinesa. Para quem, vamos lá, é uma franquia que você desenvolveu do método, você tem um fisioterapeuta, mas para esse fisioterapeuta, para ele adquirir essa franquia, ele precisa fazer um curso com você? Na verdade, para ele ter essa franquia, ele já vai ter os treinamentos próprios, né? Ele precisa ser fisioterapeuta. Perfeito. Tá? É uma pessoa física que precisa ser fisioterapeuta e ele precisa, né, para ter o treinamento conosco. Tá? Bacana. E aonde que encontra-se esse método Saba para poder adquirir e tudo mais? Pode entrar no nosso site, www.metodosaba. Vamos lá, vamos repetir devagarzinho para as pessoas que estão lá anotando. Vamos lá, www.metodosaba. Saba, S-A-B-H-A. Isso, S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade. Bacana. .com.br. E lá tem a página, né? Seja um franqueado, e a nossa equipe lá, responsável por expansão, né? Pela expansão da rede, da franquia Saba, vai te atender. Você tem um formulário para preencher. Então, o fisioterapeuta, a gente está começando aqui pelo estado de São Paulo, nós estamos em pré-lançamento ainda. Né? Bom, olha, mas só pode adquirir uma franquia quem é fisioterapeuta. Exatamente. Pessoa física, fisioterapeuta. Ele pode até ter uma empresa, mas aí para outros fins, né? Mas a pessoa física de fisioterapeuta pode procurar a gente e a nossa equipe vai esclarecer as dúvidas, né? Bacana, olha, nós estamos falando um pouquinho hoje aqui com o Dr. Mário Saba. Isso. Mário Saba, para poder entender um pouquinho sobre osteopatia, está falando um pouquinho desse método dele bacana. E o que mais você quer deixar de informação para as pessoas, Dr. Mário? Eu quero deixar de informação que muitas vezes a pessoa ela tem um tipo de dor, um tipo de dor, né, de sintoma que parece que é físico e nem sempre o físico muitas vezes foi a gota d'água, né? Que a gente precisa compreender, né, que nós temos necessidades e que às vezes essa necessidade não vai ser suprida nem com um profissional, nem com um relacionamento, e você precisa, né, de uma pessoa que seja especializada em gente, que saiba te tocar por dentro, que saiba estimular em você o que existe de melhor, né? Então, estimulando o que existe de latente, de melhor em você, muitas vezes você vai se descobrir. E isso, para quem não sentiu ainda alguma dor, pode ser um pouco muito complexo, né? Mas para quem já sentiu alguma dor e não teve alívio, né? Isso fica como uma boa reflexão, tá? Bacana. Só para a gente poder caminhar aqui só um pouquinho, porque eu lembrei de uma história. Não, que você tinha me dado o exemplo aqui para as pessoas que estão lá. Como chama essa parte aqui? O sacro. Sacro. Isso. No método normal? Sim. Na faculdade nós pouco sabemos, né? Quem sabe muito sobre... Para vocês visualizarem a importância do estudo da osteopatia. A osteopatia feita aí depois de 4, 5, 6 anos, né? Em que a pessoa se forma, nós descobrimos 12 tipos de lesão apenas nesse osso, no sacro. E a medicina convencional não estuda, né, assim, muitos movimentos. Até porque na medicina não se estuda cinesiologia, nós estudamos na fisioterapia, né, e o fisiatra também estuda, né, cinesiologia, mas nós pouco aprendemos desse osso, né? Nós aprendemos algumas rotações aí, nutação, contranutação, mas imagine que na osteopatia nós aprendemos 12 tipos possíveis de lesão nesse osso. Quais são, doutores? Lembra de cabeça ou não? Lembro, que assim, são termos que nem a medicina consegue saber. Por exemplo, uma torção esquerda pelo eixo direito, a gente chama TED, né? TED, TE, TDD, então são lesões. Pseudo-rotação à direita, à esquerda. E o que a pessoa pode sentir com uma dor dessa, até para as pessoas se identificarem? Desde dores locais nessa região, né? A pessoa fala, tirei o cóccix do lugar, né? Tô com dor aqui no cóccix. Mas eu nem caí sentado e tô com dor nessa região. Ou então, tô com uma dor no ciático, né? Tô com uma dor ao longo da perna, tô com um formigamento lá no pé.
né? Uma dor que dá aqui que se reflete na perna. Porque aquele complexo que eu disse para vocês, né? Aquele complexo muscular, aliás, de inervação, né? O emaranhado de nervos, o plexo lombosacral, ele sai dessa região, né? Então ele sai dessa região e vem para as pernas. Eu acho que mostrando aqui na Mona Lisa fica mais claro. Então, por exemplo, deixar o Janjão deitadinho. Então, esses amarelinhos, todas essas inervações aqui, elas fazem parte do plexo lombosacral. Eles saem dessa região e vêm para a perna, né? Vêm acompanhando a perna, tá? E vão até o calcanhar, vão até a sola dos pés, a sola do pé. Por isso é que muitas vezes um sacro mal posicionado pode dar dor no calcanhar. E postura de sentar pode dar essa dor também? Pode. Os vícios posturais, as alavancas, né, de ficar muito tempo numa mesma posição, já dizia um professor muito antigo, né, qual a melhor postura? E as pessoas falavam, sentado, em pé, deitado de lado. Ele falou assim, aprenda para nunca mais esquecer, a melhor postura que existe é aquela que não se repete por tempo prolongado. Então, que você sempre modifique sua postura. Né? Boa! Então, que você sempre modifique sua postura, que você sempre, ao fazer, né, o computador, eu estava falando hoje com um grupo de empresários, eu falava assim, vocês sabem quanto pesa isso daqui? Né? Não que o celular pese muito, né, mas as pessoas parecem que pesam porque elas ficam assim, né? Então, eu falo assim, nossa, deve pesar demais, a pessoa fica assim. E a gente não se percebe, né, à frente do computador, ou até mesmo do celular, e a protusão de cabeça, daqui a pouco tem uma dor de cabeça e acha que comeu alguma coisa, e não é, né? Foi o quanto ela fez de protusão de cabeça, ou até mesmo o quanto ela usou o globo ocular com aquela, tentar usar o óculos, né? O óculos orgânico nosso, você aperta, dá uma apertadinha na visão e tenta fazer um foco melhor. Então isso cansa a musculatura do pescoço, cabeça e pescoço, e dá dor de cabeça também, tá? Então atento com isso, né? Quanto vocês estão aprendendo hoje aqui no programa Bate-Papo de Terça, transmitido na segunda? De terça para segunda, hein? Daí que a gente mudou a nossa programação para quem está acompanhando a gente. Nós estamos fazendo o programa agora, a partir de hoje, primeiro programa com o Dr. Mário, todas as segundas-feiras a partir das 19h30 e na terça nós fazemos a nossa reprise, né? Então, para que vocês que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho, sempre estar aqui junto com a gente, entendendo um pouquinho mais sobre osteopatia. Vou fazer uma pergunta agora para mim também, né? Por quê? Eu estava sempre andando de moto, até vendi a moto, porque ele estava me dando dor aqui atrás. Certo. No cóccix. Certo. Postura. Dor. De repente a osteopatia pode lhe ajudar. Eu trato muito os motoqueiros, até porque eu gosto também, né? Sou BMZero, né? Gosto bastante de andar de moto. E então, geralmente, a má postura aliada àquela trepidação da moto, isso acaba, em algumas pessoas até aliviando, né? E como eu gosto de arte marcial também, às vezes a gente fazia jiu-jitsu e a pessoa te dava uma queda, né? E às vezes tem gente, nossa, olha que legal, melhorou depois da queda. E tem gente que não, né? Depois de uma queda acaba piorando, e até porque esses ossos se movimentam e quando a pessoa nunca tratou, né, ele pode ir para uma posição mais favorável ou para uma posição menos favorável, ou seja, as dores podem aumentar, como no seu caso isso aconteceu, e com certeza nós podemos dar uma solução para isso. Então, tem dúvidas? Vem para cá, procura Método Saba para você entender um pouquinho. O Dr. Mário está aqui para poder te atender, para poder falar um pouquinho deste trabalho que ele faz sobre osteopatia. Às vezes é um mistério para as pessoas, mas é uma cultura já. Osteopatia tem quanto tempo de vida? Ela tem desde 1874, praticamente aí mais de 120 anos, né? Um bebê ainda, né? 130 anos aí. E ela, na verdade, assim, tudo que é novo é rejeitado pela prática ortodoxa, né? Então, assim como foi com a acupuntura, e agora ela está sendo reconhecida, e tem um grupo de profissionais que quer ter o direito de uso, né? Então, daqui a pouquinho vai acontecer isso com a osteopatia. Da mesma forma que há um tempo atrás, as pessoas morriam, né, de meningite, de algumas doenças de febre, de gripe, e daqui a pouco a pessoa aparece com uma cápsula e fala assim, poxa, mas você toma isso e não morre? Poxa, isso é bruxaria, né? Antigamente era feito dessa forma, com a sulfa, né, com a advinda
o advento da sulfa e de outros fármacos. Mas a desmistificação está sendo feita, graças a Deus, e a gente está aqui para auxiliar, né? Bom, nervos também funciona a osteopatia? Isso, exatamente. Todas essas desequilíbrios articulares que comprimem, eles comprimem os nervos, né? Por isso que a articulação está fora do lugar, mas ela está afetando o nervo, exatamente, bem colocado. Então a pessoa fala assim, muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas o meu não é, o meu está no músculo, eu estou sentindo que está no músculo, porque ela não sabe que aquele nervo que está comprimindo, ele vai inervar aquele músculo que ele está sentindo, né? Então, por exemplo, como eu mostrei o trajeto do nervo ciático, a pessoa não entende de ciático, mas ela fala assim, estou com uma dor na poupança, né? E a poupança é músculo. Fala assim, sim, só que o que inerva a músculo aqui, né, da poupança, do glúteo, é uma parte do nervo ciático, né? Então, por isso que a pessoa às vezes acaba falando, não, mas o meu é atrás da perna. Sim, é uma outra parte, um outro ramo do nervo ciático, né, que está distribuído ao longo da perna, é o trajeto do ciático. Então, assim, você está sentindo o músculo, mas o que está comprimido, geralmente, pode até ser localmente o músculo, né, porque o nervo, ele fica dando informação para o músculo. Então, de tanto o nervo dar aquela informação, né, imagina um fio desencapado dando uma informação. Claro, depois que você descomprimir o nervo, você também tem que cuidar do músculo ali, porque ele está cansado de receber aquela informação. Mas, antes de tudo, você precisa desobstruir, né, aquela compressão, aliviar aquela compressão, que é articular, mas que está doendo. Então, de novo, a compressão é articular, ela comprime a inervação, e essa inervação vai irritar o músculo, por isso que você sente dor no músculo. Mas a dor não é de origem muscular, tá? Geralmente não é só muscular. Bacana. Para quem chegou agora, vamos repetir, osteopatia não é fisioterapia. Não. Você precisa ser fisioterapeuta para fazer osteopatia, mas ela é uma especialidade à parte, né? Que o fisioterapeuta sim pode praticar. Perfeito. Certo? Só para a gente poder responder aqui, a Cilei que ela está falando, isso é fisioterapia, só para a gente poder responder e deixar claro para quem chegou agora, para quem está acompanhando, identificar as diferenças entre osteopatia e fisioterapia. Para fazer osteopatia tem que ser fisioterapeuta. Mas tem pessoas que fazem então tratamentos, seja de convênio, seja particular, de fisioterapia e que tem vindo, né, a nos procurarem após 80, 120, 150 sessões, né, de tratamentos convencionais, de fisioterapia e de outros tratamentos, e fazem de 1 a 4 sessões conosco e têm resolvido as suas questões, né, de dor, das dores de estimação, né? O alívio, né, Centro Clínico Saba, o alívio, o fim das dores de estimação. Bacana. Você também teve agora, você falou que você foi no congresso, né? E se apresentou toda a tese lá. E como é que foi essa história do congresso? Até para o pessoal ver. Porque verdade. Lembrando que ele estudou mais de 20 anos, né? Para poder chegar na formação que ele tem hoje. Então ele conhece muito bem toda essa metodologia que ele está aplicando. Sim, eu apresentei uma das partes aí do nosso estudo, né, de pesquisa e de desenvolvimento desses 23 anos, em que eu peguei de mais de 90 pacientes, eu sorteei 4 pacientes desses que precisariam fazer cirurgias, né, de hérnias discais lombares, e que o médico, assim, e não é que o médico falou, faz cirurgia, não, essas 4 pessoas eram dois jovens, um que era atleta de MMA, lutador, o outro era sedentário, jovem sedentário, mas que estava com muita dor, né? E um senhor e uma senhora, né, de faixa etária acima de 70 anos, e que estavam com indicações cirúrgicas, ou seja, não estavam conseguindo dormir, fazer suas atividades de vida, e vieram fazer algumas sessões conosco. Após 3 sessões, né, eles aliviaram em 60%, 70% das suas dores, e com 10 a 12 sessões eles se livraram de fato da cirurgia. Então, comecei explicando como doutor em neuroanatomia que os riscos de fazer uma cirurgia são muito grandes, não só pela iatrogenia, né, desde erro médico ou anestésico, voltar sem alguma por parte ser do invasivo, movimento, né? por ser invasivo, o pós-cirúrgico, a pessoa, né, que muitas vezes precisa trabalhar imediatamente, ou se ela volta com uma dessas complicações, e o risco, né, principalmente o risco, fora os custos, né, de uma cirurgia. Sim.
Então, que era ideal tentar fazer o tratamento conservador, né? Quando a gente fala sem cirurgia, é o tratamento conservador. Então, que com o método SABA, ele se mostrou, a conclusão foi que nesses 4 casos de 90 que nós sorteamos, esses 4 casos que nós sorteamos para fazer esse estudo, né, que foi feito aqui e os pacientes foram tratados, realmente 100% dos casos foram livrados. E os médicos que faziam o acompanhamento dessas pessoas? Chamaram cada uma delas, olha, estou com o seu papel de internação aqui e eu quero saber por que você não vai. Cada um deles deu um motivo. Foi engraçado que foi uma senhora, né, que falou assim, doutor, não é que eu estou andando, eu estou dançando agora. Então, eu não, senhor, me desculpa, eu não quero fazer uma cirurgia, né? E é claro que, olha, gente, não me levem a mal. Se for necessário, e quando é necessária a cirurgia, várias vezes, né, eu falei, cerca de 90% dos casos são considerados cirúrgicos, a gente tem conseguido ajudar ou evitar, ou até protelar para que a pessoa vá com uma melhor qualidade para a cirurgia. Bacana. Isso não tem problema, tá? Eu estou tentando protelar uma cirurgia de uma artroplastia, na verdade, de uma artroplastia de quadril, que seria refazer a cabeça do fêmur, né, de um atleta, de um rapaz que tinha 34 anos, hoje ele tem 38 e não fez a cirurgia, senão ele já teria 4 anos, ou seja, faltariam mais 7, 8 anos para ele fazer uma nova cirurgia, muito jovem. Então nós queremos que ele faça a primeira cirurgia com 50, ou mais 50. Tá? Então nós estamos protelando essa cirurgia. Então 90% dos casos a gente tem conseguido eliminar. Tem 10% que não existe, não tem como, né? 10% você vai precisar fazer a cirurgia e nós conversamos com o médico e nós conversamos com o cliente também. E, olha, realmente vá fazer a cirurgia porque você necessita. Bacana, eu acho que são informações importantes aí, né? Exatamente. Qual especialista indica para se fazer osteopatia? Que a gente repetindo de novo. Isso. Que aqui no Brasil é do fisioterapeuta. Nos Estados Unidos apenas o médico faz, que é a medicina osteopática. Né? Aqui também é medicina osteopática, mas que é feita pelo fisioterapeuta. E na Europa é um curso de graduação, uma faculdade. Bacana. O Maurício Mercúrio fala para o Mário que ele salvou a dor nos meus braços através de uma manipulação mandibular. Manda um abraço, o casal Daniela e Maurício. Isso. Que história é essa? Vamos repetir de novo para quem chegou agora e está acompanhando. É verdade, o Maurício ele me procurou, já é um conhecido, um amigo, né? Só que são aqueles amigos que conversam com você há muito tempo e muitas vezes não sabiam, né, o que eu fazia. Isso há mais de 10 anos atrás. Eu falei, poxa, deixa eu ver se é bom isso que você faz. Eu tô com uma dor aqui em ombro, nos braços e eu quero ver se isso... Deixa eu ver, mexe aqui no meu braço. Aí eu fui ver, realmente, eu fui fazer a avaliação, eu falei, olha, mas seu braço está bem, o seu tronco está bem, eu fiz até uma manobra, eu falei, não, mas continua a mesma coisa. Eu falei, não, mas deixa eu examinar até o final, Maurício. Aí eu fui e vi alguns desníveis na articulação da ATM dele, e ele tinha uma preferência de um dos lados para mastigar, que hoje eu não vou me lembrar. E aí eu falei, rapaz, acho que eu mastigo mais desse lado mesmo. E eu falei, olha, eu vou soltar aqui um pouco para você. E eu fiz uma manipulação, ele ouviu isso ali e realmente, como ele está falando, em pouco tempo ele acabou sentindo um alívio, né? Ele vai falando aqui, eu vou sentindo dor aqui, vou sentindo dor lá. Pra aliviar a dor, hein? Pô, será que eu tô precisando fazer um negócio desse? Você é meu convidado. Será que eu tô precisando de um negócio desse? Você é meu convidado pra fazer. Vou fazer a sessão expressa pra você. Rapaz, eu falo assim, doutor Mário, você sabe que eu gosto de fazer um programa aqui, mas toda vez que eu venho aqui, a gente vai identificando vários especialistas que passaram por aqui, a gente vai falando, dor disso, ou dor daquilo, será que tem isso, será que aquilo? Aí a gente começa a sentir, pô, eu acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo, acho que eu tenho aquilo lá. Olha, mas bacana, doutor Mário, eu acho que estou muito feliz em saber que as pessoas podem ter um alívio nas dores de estimação. Isso, exatamente. Então, que você possa ter animais de estimação, cachorrinho, gatinho, mas não dores de estimação, né? Às vezes tem pessoas que parecem que têm dor por esporte, né? Parece que não se reconhecem mais sem essa dor. Então a gente precisa tirar essa crença limitante de que a pessoa... tudo que dói é bom, né? O que arde cura. Então não, a dor está sinalizando que alguma coisa está errada. Então nós deveríamos utilizar a dor com mais inteligência. Olha, se está doendo uma parte do meu corpo, ela está sinalizando para que eu veja o que está acontecendo. E não falar, isso é assim mesmo, é com a idade. Mas idade não é doença, concorda?
tem muitas pessoas, a minha própria mãezinha que eu citei aqui, né, tem 84 anos, e ela parece que tem 65, hein, rapaz? Olha que bacana. Ela às vezes dá um susto na gente, assim, mas ela tem uma disposição que muita gente fala, não acredito que ela tem 84 anos. Bacana. Quem quiser contratar o método Saba, ou quem quiser passar por uma consulta, sim, pode acessar nosso site www.metodosaba, com BHA, S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade, metodosaba.com.br. E aí lá dentro tem um formulário para consulte o especialista, ou tem no Seja um Franqueado também, o Gustavo, que é responsável pela expansão de redes, né, fazendo um atendimento, né, para as pessoas. Então pode preencher o formulário que a gente tira suas dúvidas, né, para os fisioterapeutas aí do estado de São Paulo, do Brasil todo. O atendimento hoje que você faz é só em Campinas? Por enquanto é só em Campinas, né? O primeiro tem uma negociação que a gente está fazendo com o pessoal de Santa Catarina e do Sul, que estão interessados também, ficaram sabendo, apesar da gente estar em pré-lançamento, né? Eles ficaram sabendo e são pessoas queridas que querem utilizar nosso método. Nós estamos viabilizando, né? Mas nós queremos muito começar aqui em São Paulo também. Tá? Bacana, então tá aí as informações. Hoje nós recebemos aqui o Dr. Mário Saba, ele que está lançando toda essa metodologia, e quem quiser atendimento, entra lá, metodosaba.com.br, você vai ter mais informações, onde você pode agendar a sua consulta, onde você pode também, você que é fisioterapeuta, Isso. pode ter a sua franquia também do método e começar a atender e ajudar as pessoas. Sim, até porque o fisioterapeuta ele é uma pessoa que pouco a gente aprende na faculdade, a parte de empreendedorismo, de gestão, e então a gente vai entregar também, não só as técnicas, um modelo de negócios que foi um sucesso e é um sucesso para mim até hoje, então eu quero que ele atinja esse mesmo sucesso. Eu não quero que outros profissionais adquiram esse método, eu quero que o fisioterapeuta, minha classe, seja bem remunerada, que ele também, né, a gente não pode deixar de pensar nisso, porque a gente é muito bom, a gente é muito humano, né, na parte de biológicas, mas a gente precisa pensar também na parte de empreendedorismo, sabe? E que o fisioterapeuta precisa dar para os seus pacientes também, oferecer para os seus pacientes métodos mais eficazes, né? Bacana. E remunerar bem, por que não, né? Se ele trabalha bem, né, que ele remunere bem também. Bacana. É isso. Vamos mostrar esse quadro aqui? Vamos. Eu vou, ao vivo é assim, eu vou levantar, eu vou pegar o nosso tripé, eu vou levantar para mostrar o quadro um pouquinho, para a gente poder encerrar o nosso programa aqui, para vocês entenderem um pouquinho. Olha eu envergando aqui, ó. Deixa eu Vamos lá. levantar junto contigo também. Espera um pouquinho. Ao vivo é assim, não tem problema não. Fica aí que... Aí eu vou mostrar aqui, ó. Isso. Vamos lá. Aí. Então, quadro de especialidades aí mostrando a terapia metafísica, acupuntura e osteopatia. Utilizando as mãos e integrando todo o ser humano. Então tem a parte yin e yang aqui do ser humano que vai ser tratada e trabalhada sempre que quando a pessoa pisar aqui no centro clínico, nós vamos ter condições de trabalhar com ela como um todo, né? Bacana. Terapias integrativas. Doutor Mário, quer mandar um beijo para alguém? Quero mandar um beijo para todos vocês que estão assistindo, um abraço para todos os pacientes, para todos os telespectadores e obrigado pela oportunidade, Wesley. Gratidão. Quero participar de novo, gostei bastante do nosso bate-papo, tem muita coisa para falar ainda, mas eu realmente gostei bastante aí. Tá? E hoje desmistificando um pouquinho sobre a osteopatia e mostrando para as pessoas tirar aquelas dores, como você falou mesmo? De estimação. De estimação, né? Então tá aí um trabalho bacana. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Beijo para vocês. Lembrando que o Bate-Papo de Terça agora é transmitido às segundas-feiras às 19h30. Depois a gente vai mudar todo o nome, enfim, que a gente tem um carinho enorme. Foram 3 anos todas as terças-feiras e agora, por motivos profissionais, a partir de agora, às segundas às 19h30. Beijo no coração de todos, valeu, até mais em mais um programa Bate-Papo comigo, eu Wesley Pacheco, trazendo novidades, e segunda tem mais um programa bacana para vocês. Valeu, obrigado! Fechou, abraço!